E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos no ar, começando o nosso programa painel de hoje. Vamos mudar o foco do nosso bate-papo hoje para o lado religioso, uma vez que estamos há praticamente uma semana, quem está vendo o programa no dia 22, de mais uma romaria ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. É a 71ª romaria, e que neste ano ela volta aos moldes tradicionais depois da pandemia, né, onde haverá as tradicionais caminhadas, enfim, né. Nos últimos 2 anos a romaria não deixou de acontecer, mas num modelo um pouco diferente, né, uma vez que havia sérias restrições das autoridades de saúde. Bom, para esclarecer tudo o que vai acontecer, vai começar agora no próximo dia 29, para esclarecer e jogar luzes sobre como é que vai ser o evento, como é que ele está formatado, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o padre Antônio Valentini Neto, chanceler da Cúria Diocesana e também o responsável pela assessoria de comunicação, ambos também da Cúria da Diocese, e o padre José Carlos Sala, que nos dá o prazer de também estar aqui presente, ele que assumiu agora em 2022 a reitoria, ele é o reitor do Santuário e do Seminário de Nossa Senhora de Fátima, aqui de Erechim. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite. E eu vou começar com o padre Antoninho, que a gente sempre carinhosamente o trata assim, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado, Odi. Saudação especial ao padre José Carlos Sala, nós somos conterrâneos. E no final de dezembro ele vai celebrar o seu jubileu de prata de ordenação presbiteral. Sim. É uma data importante, significativa. No final de dezembro deste ano. No final de... Muito bem. Padre José Carlos Sala, então, o reitor do Santuário e Seminário. Antes de mais nada, cumprimentos, aí já faz um tempo, mas a gente está falando para o grande público aqui pela TV. O senhor sempre se comunica pelos canais ou diretamente com o próprio público lá no púlpito, no altar, enfim, né, do santuário, mas aqui pela televisão acho que é a primeira vez, antes de mais nada, então parabéns, cumprimentos, um bom trabalho lá e seja bem-vindo.
Saudação fraterna, Ode, obrigado pelo convite e a oportunidade de divulgarmos a Romaria, o santuário e seus projetos. Saudação a quem nos acompanha em sua casa e saudação, Padre Antoninho, de longa data já nos conhecemos, trabalhamos juntos. É bom estarmos aqui. Bom, eu vou propor a gente depois falar da Romaria em si. Antes eu quero falar um pouco com o Padre Sala, que é conhecido, né, assim, mas o senhor disse que eram conterrâneos. Então, São Valentim. Chego à conclusão que vem da grande São Valentim, é isso? Exatamente. Aliás, São Valentim acho que é uma fábrica de padres e tem vários. São 14 de lá e 3 que ficaram bispos. 3 bispos. 14 padres. Dessa geração agora aí, desses últimos anos aí. A começar do padre João Gueno, que foi ordenado em 1956 e está em Carazinho. Depois vem o padre Bortolança, que já é falecido, e os outros. Os outros. Um bom número. O padre Antoninho, certa vez, Padre Sala, foi transferido de Erechim para Barão de Cotegipe. Aí ele me confidenciou e eu vou abrir o bico aqui. Ele chegou e disse, eu acho que estão me empurrando de volta para minha terra e que eu acho que depois para debaixo da terra lá e quem sabe subir para os céus daí. Né, mas ele achou que eles estavam mandando ele de volta, botaram num ônibus, mandaram para Cotegipe. Eu disse que eu estava retornando aos poucos, em Cotegipe alguns anos depois. Aí as coisas mudaram, né? E o senhor está de volta aí, que eu acho que muita gente ficou muito feliz que o senhor está de volta. Bom, Padre Sala, o senhor então vem de São Valentim, o senhor foi ordenado, vamos dar uma panorâmica sobre quem é o Padre Sala para o nosso público aí, como é que foi essa caminhada toda. Certo, José Carlos Sala, sou filho do Olinto Sala, em memória, já falecido, e minha mãe Maria Zanini Sala. E sempre minha família viveu na bela comunidade de São João, em São Valentim. Quem passa por São Valentim, no sentido a Benjamin Constante, Chapecó, vai encontrar uma igreja à esquerda, uma solene igreja no alto, e bem ao lado daquela igreja, a minha casa paterna, onde ainda reside minha mãe, minha irmã casada com sua família. Ingressei no seminário muito jovem, já com 12 anos, e fiz toda a minha caminhada de formação do ensino fundamental e médio aqui no seminário de Fátima, em Erechim. Depois, o caminho normal que nossa diocese tinha na época de formação, a filosofia em Viamão, a teologia no Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo. E fui ordenado padre em dezembro de 1997, quando estava na catedral, junto com o padre Antoninho, inclusive de pároco na época. Depois que concluí a teologia, eu ainda aguardei 4 anos para a ordenação presbiteral. Minha vida sempre teve um vínculo muito forte com a música, desde a mais tenra idade. Sempre em toda a minha caminhada de formação estudei música. E aí logo depois da teologia, fiz um curso superior de música também, que me possibilitasse uma qualificação maior para trabalhar a música, especialmente litúrgica, enquanto padre. Uhum. E trabalhei na catedral durante 9 anos, ficamos juntos lá, um período de 5 anos de padre, 4 anos ainda, 3 anos de diácono, 1 ano de estágio. Depois, outros 5 anos, trabalhei aqui no seminário de Fátima, já morei aí por 5 anos como animador vocacional, e também servi a CNBB em Brasília como assessor de música litúrgica por um bom tempo também. E os últimos 5 anos, quando retornei à diocese, pároco aqui da paróquia Santa Luzia, do bairro Atlântico, aquela bela comunidade, bela paróquia com tantos desafios, bairros novos, explodindo, crescendo, necessidade de construir comunidades. E isso até janeiro deste ano, e agora, a partir de dezembro, reitor aqui do Santuário Diocesano e Seminário Nossa Senhora de Fátima. Então o senhor está como reitor desde dezembro? Desde fevereiro. Desde fevereiro. Não, porque eu falei este ano, acho que foi, fevereiro, mas, 12 de fevereiro mais especificamente.
Uhum. O senhor não teve oportunidade, assim, ou não quis, assim, enfim, de sair para outras comunidades aí do interior e coisa assim, não? Como padre? Como padre. Eu trabalhei na catedral, Sim. no seminário, Sim, o senhor já na CNBB, em Brasília, e na paróquia Santa Luzia. Lá em Brasília, né? Não teve negócio de outros municípios, assim, enfim. Aqui em Erechim. Né? Como é que o senhor recebeu esse convite, enfim, não sei se é um convite ou quase uma nomeação, né, para assumir na condição de reitor do santuário e do seminário? Hoje, quando nós somos ordenados padres, nós temos consciência, ou deveríamos ter essa consciência de que estamos na missão e dizemos o sim à nossa igreja quando convidados para uma missão. Encarei primeiramente como parte da missão, já enfrentei tantos desafios na minha vida, no trabalho, e encarei com muita serenidade e tranquilidade, sabendo que não é algo para mim, mas é para o povo, para a igreja, e alguém tem que assumir, e fui escolhido para isso. O diálogo foi bastante amplo com o nosso bispo, e aceitei o desafio e a missão, especialmente porque acredito nesta causa, a causa que o santuário, que o seminário propõe, e a importância que esta instituição exerce para a vida da igreja diocesana, especialmente aqui da cidade, para tantas famílias, para tantas pessoas, para o povo cristão, enfim, um orgulho para a nossa região. Então, aceitei hoje este convite, esta nomeação, por amor à igreja e também ao povo de Deus dessa diocese. Os senhores são em 2 padres lá ou tem mais? Sim, atualmente somos 2 padres, eu mais o padre Lucas Stein, é um padre que tem 2 anos de sacerdócio e é o vice-reitor e também o animador vocacional da diocese. Uhum. Observar que o seminário tem agora o lar sacerdotal, que é uma parte que foi adaptada para padres idosos ou em recuperação de saúde. E nós temos lá atualmente 4 padres. Eu pergunto, já tem inquilinos ou não? Tem, são 4 padres. Tem mais candidatos, viu? E vale a pena lembrar hoje, não é? Até como uma forma de gratidão pelo serviço que realizaram na igreja, não é? O padre Alberto Dizers, o padre Antônio Scheffel, o padre Adelar de David e o padre Nelson Longo. Atualmente estão lá no lar sacerdotal. Os 2 primeiros já têm mais de 80 anos. E o padre Adelar vai também celebrar o seu jubileu de ouro no final do ano. Esses padres que estão residindo nesse lar, eles são da região, são da diocese nossa ou sim. São aceitos padres de dioceses? Se um dia uma diocese pedir e tiver vaga, creio que a diocese vai fazer essa acolhida. Porém, como eu disse, são 4 e há mais um quarto só. Então, e como há vários candidatos, são 5 quartos. E 4 já são ocupados. Então, e logo mais, talvez haja outros, né? Então, talvez nós tenhamos que ampliar, inclusive, esse espaço. Mas, sim, que de resto, mas é possível. Sim. Na caridade fraterna, sem dúvida. Inclusive, o seminário atualmente disporia de quartos, não exatamente naquele espaço chamado lar sacerdotal, para acolher, na emergência, alguém mais. Né? Uhum. E é uma das coisas que todas as dioceses estão fazendo. Algumas fazem em conjunto. Por exemplo, a Arquidiocese de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Osório, eles têm juntos lá no antigo seminário de Gravataí. Mas eram 16 uma ocasião no ano passado lá, porque eles têm mais padres. E outras dioceses também sentem que precisam organizar um lugar, e acho muito justo, na verdade, como disse o padre Sala, de gratidão, de reconhecimento ao padre que trabalhou, não tem mais condições, digamos, de estar numa paróquia, ter o seu lugar específico, como é agora o nosso lar sacerdotal. O que eles recebem lá? O que eles têm lá, assim, digamos? Eles têm um quarto, tem cama, tem... Tranquilamente, cama, comida, a cozinha. O seminário tem a sua cozinha para eles também. Né?
inclusive junto com os padres do seminário. É importante, eu acho que o termo que possa dar essa resposta é lar. Eles têm um lar, não é? Com uma habitação super digna, num lugar fantástico que é o seminário, que congrega tanta gente todos os dias, mas um lugar bastante exclusivo para eles, evidente, com apartamento, com cozinha, com alimentação, com pessoas a seu serviço, não é? Um lugar bem organizado, né, e próprio para quem já trabalhou tanto na vida. Isso exige muito. Há um tempo atrás havia um padre que era mais destinado para isto, né? Mas quase com mais padres precisaria um padre estar à disposição, porque às vezes precisa fazer consulta, precisa pensar eu ia perguntar essa questão da saúde. Como é que o pessoal chega com 80 e poucos anos aí, nem sempre tu pode se virar sozinho? Então o padre do seminário, especialmente agora o padre Lucas, que está lá com o padre Sala, providencia esses aspectos aí. Precisa levar o padre para consulta, ele leva. Mas tem algum plano de saúde ou não? Normalmente os padres têm aqui na nossa diocese o plano da Unimed. Sim, sim. Os 4 que atualmente estão lá, eles se viram, não é? Então, mas é claro, o lar sacerdotal é uma instituição nova na nossa diocese e, evidentemente, há perspectiva de cuidadores e enfermeiros naquilo que a necessidade vai cobrar da gente, não é? No momento está assim, estamos dando conta e super bem atendidos, mas conforme as necessidades vão surgindo, o lar sacerdotal também vai se incrementando. Não é? Digamos que um padre fique acamado. Lógico que vamos providenciar uma cuidadora ou um cuidador permanente. Que legal. Então ele foi plantado agora em 2022? Não, ou tinha mais? Em 2019, se não me engano. Eu sei que na época da vacância, que assumi a função de administrador diocesano, eu celebrei lá a primeira missa na capelinha própria do lar sacerdotal. Aí tinha um. Não, eram já 3. Um estava em recuperação de saúde. E como é que eles se viravam antes? Assim, Estavam a curioso trabalho. aí. Por exemplo, o padre Alberto era vigário paroquial. Os familiares tinham que dar um jeito? Não. Eles estavam ainda nas paróquias. O padre Alberto estava na paróquia. Mas os outros padres que não chegaram lá, digamos, outros padres que já atingiram uma idade X, sim. Como é que eles... Olha, por exemplo, um morreu lá no seminário, né? Até assim, meio quase de repente, o José Kuzminski. Outro, o cônego Polon, faleceu em 73. Ele era de Barão de Cotegipe, trabalhou quase 40 anos lá. Ele faleceu no hospital, depois de um bom tempo de hospitalização. Aí os próprios paroquianos, se falava que 2 por dia ficavam com o padre lá, acompanhando. Então havia isto, que o padre estava na própria paróquia, raramente ele voltava para alguém, para a família, para alguém da família, um irmão, etc. Senão permanecia na paróquia e a própria paróquia ia vendo como atender o padre. Agora já é diferente. Como diz o padre Sala, forma-se um lar, um conjunto, né? E aqui na cidade, isso facilita o acompanhamento e também facilita a vida dos próprios padres idosos ou em recuperação de saúde. Muito bom, muito interessante. Vale lembrar hoje aos católicos da nossa diocese que quando você paga o seu dízimo lá, tem um percentual de 3% que vai para a cúria diocesana, de 27%, aliás, que vai para a cúria, e 3% são para a sustentação dos padres idosos e doentes. Então tem gente na fila, né? Tem, sim. Não é o senhor. Não demora muito. O senhor está esbanjando saúde. A gente passa lá para o seminário do Padre Antoninho, vai lá até o seminário, volta para a cúria lá na frente, né? Muito interessante isso aí, muito interessante. Então tem cama, comida, roupa lavada. Televisor, capela. Certamente participam dos eventos, digamos, das celebrações, enfim. Na medida do possível. Na medida do, né, e senão do que eles fazem a própria celebração na capelinha do lar sacerdotal. Mas é assim agora, falando sério, nós estamos falando sério, mas é uma garantia a mais, né, que se tem de todos nós vamos chegar um dia. Eu, por exemplo, não sei quem é que vai. Né, assim? Eu acho que vou começar a estudar para padre.
De resto, veja você, a família cuida dos seus Não sei idosos. se vai dar tempo daí. Acho que não. A família cuida do idoso, seu pai, seu avô. A diocese precisa cuidar dos seus padres. E o bispo, então, quer dizer, o bispo. Há mais tempo você tinha esse projeto, você sentia essa necessidade. E finalmente você conseguiu. Tá, eu quero só encerrar esse capítulo do seminário ainda aí. Já tem um lar para padres idosos, né? Mas aonde estão os seminaristas? Que a gente... Será que não seria interessante se criasse uma sala assim, ó, quem não tem aí, quiser ingressar e tal, acho que... Porque a gente não ouve falar praticamente mais em seminaristas. Eu me lembro quando estudava no Mantovani, já contei essa história aqui, quando estudava no Mantovani, final dos anos 60, vinha um ônibus de seminaristas para fazer o segundo grau, o ensino médio hoje, né, de seminaristas que vinham lá e fazer o segundo grau lá. Pois o ônibus ia apanhá-los e trazia aqui. Mas era uma turma, não sei se fazia uma viagem só ou mais, era uma turma grande. Nem todos, ou a maioria se tornaram padres, mas assim, eu me lembro disso aí. E hoje, tem algum seminarista lá? Uma pergunta até... eu acho que o seminário cumpriu até aqui uma função importantíssima na formação de tantas lideranças, não só aqui da nossa região, mas de fora da região. Quantos e tantos profissionais das mais diversas áreas passaram pelo seminário nessa história de 69 anos. Como você muito bem lembrou, muitos não ficaram padres, mas se tornaram lideranças nas mais diversas áreas aí da sociedade. E já tem um bom tempo hoje que nós não temos mais a escola de ensino fundamental nem ensino médio no seminário. Primeiro, escola dada a dificuldade de se manter uma escola, não é, com todo o corpo docente e assim por diante, não é? Depois, o próprio internato, já tem um bom tempo que não temos mais, dada também as dificuldades, inclusive a diminuição do número de seminaristas. Isso não significa que não haja seminaristas. Nós temos o seminário maior em Passo Fundo. Nosso seminário a gente acolhe a partir do final, depois do ensino médio. Se alguém do ensino médio fundamental deseja ser padre, então alguém acompanha a ele, ou o próprio pároco, ou o animador vocacional da diocese. Regularmente são feitos encontros para conhecer a vida religiosa, enfim. E aqui no seminário funciona o curso propedêutico, que é um ano de discernimento vocacional, depois do ensino médio. Atualmente está conosco o seminarista Felipe, que está fazendo o seu discernimento para possivelmente, no ano que vem, então, ingressar no seminário maior da Filosofia e Teologia em Passo Fundo. Mas há muitos, evidente, meninos que participam das comunidades e manifestam o seu desejo de serem padres. Só nós não temos aquela estrutura, como havia antes, de internato que acolhe os seminaristas, mas há um acompanhamento. A sua pergunta, onde se há seminaristas e onde estariam? Estão nas nossas famílias, que é o que o bispo sempre se alguém chegar lá, olha, eu gostaria de estudar para padre, vamos falar bem... Assim, eu gostaria de estudar para padre, ou meu filho gostaria de estudar para padre. Chega lá, vai fazer o ensino fundamental, ou o ensino básico, ou o ensino básico e o ensino médio em Passo Fundo, daí? Não, faz no segundo grau, até o final do segundo grau, onde reside. Tem que ter o segundo grau, então. Sim, a partir daí, ele faz esse ano de propedêutico, que é em preparação à filosofia. Este, sim, é aqui no Seminário de Fátima. O propedêutico. Sim. E concluído este, por exemplo, o padre Sala falou, no final do ano, o Felipe poderá ir para o seminário maior em Passo Fundo para começar a filosofia no início do ano que vem. Pois é, mas olhando, digamos assim, não tem culpa de ninguém, mas olhando assim, jogando para daqui a 50 anos ou para daqui a 20 anos, né? Mas essa é a realidade da maioria das dioceses do Brasil, não significa que não haja padres.
É que nós fomos acostumados... Estou acreditando Sim. a diocese nossa, eu acho que uma realidade... Sim, uma realidade bem mais ampla. É que nós fomos acostumados a ir ali no seminário e encontrarmos uma turma, né, de jovens trabalhando, e não temos mais, não é? É evidente, não é? Mas os que desejam ser padres, como há pouco eu falei, então ou o pároco ou o animador vocacional da diocese faz o acompanhamento durante o ensino fundamental e médio, com encontros regulares, para depois ingressar como tal no processo de formação. E para caracterizar isto, é bom dizer que tivemos um padre ordenado no começo deste ano, lá nas Três Vendas. O próximo vai concluir agora este ano o primeiro de teologia. Significa que depois de 3 anos ele será diácono. E no 4º ano, pela metade, pelo final, será ordenado. Então o primeiro padre da diocese só depois de 3 anos. Isto faz ver como precisamos de mais vocações. Agora, esse eu acho que é um assunto aí que deve estar na pauta diária aí, digamos, Sim. do Vaticano, né? Digamos, olha, que não deve ser uma realidade só, inclusive brasileira. Sim. É mundial. É mundial. Acho que outras profissões aí, vamos chamar de profissão, ou vocação, enfim, né, ou missão, também estão meio que entrando em baixa, outras novas vêm vindo, enfim, né? Já se fala até em se aceitar mulheres, não sei como é que ficou isso, em que pé está isso, não sei se vai prosperar amanhã ou depois, por enquanto não. Por enquanto não. Bom, vamos falar um pouquinho agora vamos falar sobre o evento religioso, então a 71ª Romaria ao Santuário de Fátima. Existe toda uma programação aí que eu não vou ler aqui, porque senão vou falar só eu, né? E o objetivo não é esse. Eu gostaria que qualquer um dos dois, né, o padre Antoninho ou o padre Sala, podem se dividindo. Como é que vai começar tudo isso aí? Começa no dia... A Romaria sempre tem uma novena, e essa novena... Dia 29 ou dia 30? 30. E isso é a primeira coisa. 30. Tem uma novena que prepara a Romaria, que é sempre no 2º domingo de outubro. Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar a importância que tem a Romaria em nossa diocese. Ela é que desencadeou, digamos assim, a identificação para a criação da diocese de Erechim. O Dom Cláudio Collin, logo depois de bispo, ele teve essa ideia de ter um seminário aqui nessa região, justamente para motivar e desenvolver as vocações. E ele foi a Roma. Aliás, antes do seminário ser construído, já houve a primeira Romaria. E ele, indo a Roma, trouxe 2 imagens de Nossa Senhora de Fátima, que pegou lá em Fátima, Portugal. Levou para o Papa abençoar. Uma para ficar no santuário e outra para peregrinar nas paróquias em preparação à Romaria. Mas a primeira Romaria não foi no santuário aqui, que ele ainda não existia. Não havia santuário, não havia seminário. Sim. Havia uma casa, uma construção de madeira, onde é o atual seminário, atrás, né? E quando eu estava em Erechim, aqui no seminário, ainda funcionava, lá como salão de eventos, etc. Mas a Romaria foi feita, primeira mesmo, até antes daquela casa, 71 anos atrás. Eu sei que uma vez eu tentei escrever um pouco da história, e eu me lembro que o seminário tem quanto? O santuário? 69. 69, nós vamos para 71. O santuário tem menos, o santuário começou em 57, o seminário foi santuário 67. Eu estava em 65, eu estava ainda aqui no seminário quando foi inaugurado. Sim. Bom, vamos passar para os dias de hoje, então. Vamos ver, então, quando é que começa, então? Bom, então, dia 9 de outubro, 71ª Romaria de Fátima, 2º domingo de outubro. E a novena de 30 de setembro a 8 de outubro. Nesta programação também a Romaria da Criança, que tradicionalmente sempre acontece na véspera, no sábado, dia 8 de outubro. Então serão 10 dias. 10 dias intensos de muitas celebrações, de 30 de setembro a 9 de outubro. A 71ª Romaria. O tema da Romaria deste ano tem uma ressonância do sínodo dos bispos que o
Papa nos propõe. Sínodo significa caminhar juntos. Inclusive, esse vai ser o mote de toda a Romaria. Vamos caminhar juntos na Romaria deste ano, com uma duplicidade aí de conceitos. Caminhar juntos no sentido literal, porque neste ano, depois de 2 anos ausentes, vamos fazer a procissão. 9 noites caminhando. É tão belo ver o povo caminhando em procissão as 9 noites da catedral até o santuário. E caminhar juntos no sentido de comunhão, de encontro, de diálogo, de participação, de respeito ao diferente, de unidade junto à comunidade e de um olhar prospectivo da missão. Então, o sentido mais forte vai ser este, de comunhão, de caminhar juntos com esse tema. Maria, mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos. E o lema, a tua saudação me trouxe alegria, palavras da boca de Isabel ao receber a visita de Maria. Veja, Maria não guardou para si a alegria da notícia de ser a mãe do Salvador. Saiu, abriu as portas da casa e pôs-se em marcha, caminhando. E quando saiu de casa, foi ao encontro de alguém, foi ao encontro de Isabel, levou alegria para Isabel. Isabel assim exclamou na chegada de Maria, a tua saudação me trouxe alegria. Assim que chegasse, me trouxe alegria. E a criança estremeceu de alegria no meu peito, no meu ventre. Por isso, este tema, unidade, caminhar juntos, Maria, mãe da unidade, e a tua saudação me trouxe alegria. Portanto, quem participa da Romaria, da novena, enfim, será convidado a esse exercício de aproximação do outro. Vivemos um momento da sociedade em que há tanto distanciamento, tanta intolerância, tantos rancores sendo criados a cada dia por questões minúsculas. E nós somos convidados à unidade, à participação, ao exercício de caminhar juntos. E também um exercício de caminhar juntos na participação comunitária. Eu vejo que muitas pessoas que antes da pandemia tinham regularidade de ir para a celebração, para a sua igreja, para a sua comunidade, agora estão um pouco acomodadas. Agora é tempo de voltar. Vamos voltar a ser igreja, participar da comunidade. A Romaria quer ser também uma injeção de ânimo nesse exercício de desacomodação, de participar de sua comunidade. Portanto, vamos caminhar juntos, como que o guarda-chuva maior, onde se assentam todas as reflexões da Romaria deste ano. Bom, no dia 29, no dia 30, então, dia 30 nós temos o início da novena. Todas as noites, o que nós vamos ter, então, no dia 30, assim, vamos passar rapidamente, assim, se possível, porque o tempo está passando rápido. Sim. Então, dia 30, 20 horas, procissão da catedral ao santuário e lá a missa. Cada noite terá um padre que vai presidir, né? E cada noite, como o padre Sala disse, desdobrando aspectos do tema. Então, lógico, a primeira noite vai se acentuar mais a espiritualidade, o sentido da própria Romaria. Mas depois vai se ver caminhar juntos na educação e na cultura, caminhar juntos no ambiente de trabalho, caminhar juntos na vida da família, caminhar juntos no cuidado e na preservação do meio ambiente, que é essa dimensão ecológica, caminhar juntos no cuidado dos doentes e atenção aos idosos, caminhar juntos no amor e no serviço aos pobres e excluídos, aí vem a dimensão da caridade fraterna, caminhar juntos no fortalecimento da diocese, e aí se retoma o plano de evangelização da diocese, seu objetivo e as suas prioridades. Caminhar juntos na promoção da paz, porque Fátima é justamente um apelo de paz. Ela mesmo, vamos lembrar que as aparições de Fátima aconteceram em 2017, durante a Guerra Mundial. E ela prometeu, enfim, anunciou, a guerra vai acabar, mas precisa fazer algumas coisas. E vale lembrar, Antoninho, que durante todos os dias da novena, nós teremos 4 celebrações. Uma às 7 horas da manhã, de responsabilidade dos padres e paróquias aqui da cidade. Outra, terço e missa às 14 horas, de responsabilidade dos grupos de pastoral da nossa diocese. Depois, 18 horas, terço e missa, de responsabilidade lá do santuário. E 20 horas,
a procissão e missa de responsabilidade das áreas pastorais. Todas essas celebrações, 4 por dia, 7 horas, 14 horas, 18 horas e 20 horas, transmitidas pelos canais do santuário, que são amplamente assim assistidos, não é, e acompanhados, né, por tanta gente de perto ou de longe. Então, nós teremos certamente a oportunidade de acompanhar não só presencialmente, o que é super importante, mas também virtualmente todas as tantas celebrações da nossa Romaria. Então, se você quiser fazer a novena e não pode ir à noite, tem outros 3 horários, às 7 da manhã, às 14 horas e às 18 horas. Mas também faço esse apelo, fazer a novena também nos desinstala e ao mesmo tempo nos fortalece na esperança, no amor à vida e também enche nossa fé e espiritualidade. Eu ia dizer que a procissão é de noite, mas para essas missas cada um faz a sua caminhada até lá. Ao menos do portão até o santuário já é uma pequena romaria, pequena procissão. Também destacar que nas missas da tarde, às 14 horas e das 20, haverá sempre confissões. Oportunidade para celebrar o sacramento da penitência, ou conversar com o padre, até pedir uma bênção. Às vezes a pessoa precisa de um aconselhamento, ou gostaria de poder dizer para alguém. Haverá oportunidade de fazer com o padre nesses dias, 14 horas e 20 horas. Esses eventos, então, do dia 7, das 7 horas da manhã é uma missa, Sim. Né? Às 14 horas, terço e missa, às 18 horas, terço e missa, e às 20 horas, procissão e missa. A procissão saindo sempre da catedral. Né? Como também no domingo, depois, no dia 9. Então aí sai às 9 horas. Não vai ter cenas, digamos, não sei como é que funciona, se isso é com seminário, não. Saindo das paróquias e até a catedral, ou se junta todo mundo na catedral? Junta lá. Junta ali na catedral. Nas últimas 2 anos, havia a saída da procissão em locais diferentes da cidade, mas porque era de carro, não era a pé. Então, voltando a ser a pé, será da catedral ao santuário. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, lembrando que nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, e conversando um pouquinho hoje aqui com o padre Antônio Valentini Neto, e o reitor do seminário, do santuário e do seminário de Fátima,
José Carlos Sala, que assumiu em fevereiro deste ano. E passamos agora há pouco aí a programação da Romaria de Fátima, que é no segundo domingo de outubro de cada ano, né? As pessoas sempre se perguntam, mas é dia 13, é dia 10, é dia 12, é no segundo domingo. Isso é o princípio. Segundo domingo de outubro. Né? A não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária. Numa ocasião, havia o domingo era logo, nesse ano, dia 2, e o bispo estaria em Roma. Então, a Romaria ficou no terceiro. Mas isso é uma exceção. Você sempre se guarda isso. Princípio, segundo domingo de outubro. De outubro. Aliás, o bispo, nós estamos gravando aqui dia 22, o bispo está em Roma ainda hoje. O bispo volta de Roma, voltou, no caso, quando for ao ar a nossa entrevista. No dia 11, ele chega no dia 12, aqui. Ou seja, a próxima segunda-feira. Contando que estamos gravando, como você disse antes, nesse dia. Sim, dia 12 de setembro. Isso. Né? O bispo vai estar aí então para Romaria, né? Para Romaria. No dia da Romaria, que não sei se foi falado especificamente, no dia da Romaria, o que nós vamos ter? Que é dia 9 de outubro. Bom, é importante dizer que esse é um dia de peregrinações, que o santuário recebe gente durante todo o dia. E há muitas pessoas que passam pelo santuário e que fazem a sua devoção popular. Hoje, eu acho muito interessante, nós morando no seminário, isso acontece praticamente todos os dias. É tanta gente que vai lá todo dia com seus dramas pessoais e fica um tempo de joelhos, seja no monumento, seja lá no interior do santuário, leva uma lembrança, umas pessoas derramam lágrimas. E no dia da Romaria acontece muito isso. As pessoas que têm as suas promessas, não é? Os seus pedidos a fazer e que estão tantas vezes escondidos lá na história de cada um, lá nos silêncios de cada um. Mas esse é um dia de muitas manifestações de fé no santuário. Mas a programação como tal, a primeira missa é será às 6h30 da manhã, depois a outra missa às 8 horas, e concomitantemente também acontece uma missa às 8 horas aqui na Catedral, e às 9 horas a tradicional procissão, saindo da Catedral ao Santuário, e quem preside a missa, então, o nosso bispo Dom Admir. 12h30, uma outra missa. Às 14 horas, a oração do terço e músicas de acolhida e de adoração ao Santíssimo, e bênção do Santíssimo e bênção da saúde na sequência. Já a partir das 14 horas. A partir das 14, com essa programação. E 18 horas, então, a última missa do dia da Romaria. Então, do ponto de vista celebrativo, são diversos momentos, mas volto a lembrar que o santuário permanece o dia todo com muita movimentação de gente indo e vindo, rezando e participando. É importante frisar que nesses últimos anos o aspecto espiritual, que é a essência, o aspecto espiritual da Romaria tem crescido muito. Embora tanta gente por lá, mas a gente vê silêncios, a gente vê postura adequada de quem vai realmente para rezar. Aquele aspecto de festa muito presente nos tempos idos, importante também para a época, tem diminuído bastante. Hoje é o aspecto da peregrinação, da espiritualidade, da oração, da sua fé como tal. De forma que não há mais nenhum tipo de jogo, que há um tempos atrás havia, também a alimentação que se disponibiliza, porque muita gente vem de fora e passa o dia. Não tem aqueles tradicionais jogos, disso, daquilo. Agora, o churrasco sai. Sai porque, como eu disse, vem pessoas, a grande maioria vem de fora, e quer ficar para a procissão, para a missa e o terço e a bênção do Santíssimo, a bênção da saúde. Precisa comer. Então, se não traz de casa, tem à disposição, o seminário oferece. Como também disponibiliza churrasco para quem quer ir lá buscar e levar para casa. Tudo bem. Mas a ideia fundamental é disponibilizar a alimentação para o romeiro, que vem lá e não traz de casa, porque imagina que vai ter ali e tem. Então se oferece isso aí.
Isso tem que comprar a ficha ali, aquela famosa ficha e tal, compra já de manhã, porque Ou não dá para deixar. durante a semana também. Eu acho que é importante lembrar hoje essa programação social mesmo, não é? Porque o aspecto principal da Romaria é a sua dimensão espiritual e religiosa, sem dúvida nenhuma. Mas a questão programação social contribui, ajuda para a manutenção de todo esse complexo, não é? O santuário não tem um dízimo como as paróquias têm, o seminário, e a manutenção não é assim tão simples de todo aquele espaço lá. Nós fazemos malabarismos todo o dia, não é? E veja bem, a Romaria então também ajuda um pouco a encorpar o caixa aí para os investimentos que necessitam ser feitos. Nós lembramos que desde o primeiro dia da novena, portanto, desde o dia 30 de setembro, sexta-feira, nós teremos lá na praça de alimentação à disposição assados de porco, assados de leitão e meio frango, como também os produtos tradicionais de cucas, bolachas e pães, não é que isso, mondongo, todo ano nós temos isso, mas também teremos. Então, já a partir de sexta-feira, dia 30, tem no centro de eventos durante os dias da novena, durante o dia e também à noite, estes alimentos. E, é claro, para o dia da Romaria, há o churrasco, mas a gente pede que as fichas de churrasco sejam adquiridas até o sábado, dia 8. Se for lá no dia da Romaria, talvez não encontre mais, né? Porque a equipe que prepara, que é a equipe zelosa lá de Severino de Almeida, que prepara o churrasco da Romaria, precisam se organizar com antecedência. Então, adquira a sua ficha de churrasco até o sábado. E também, claro, no dia dispõe de outros alimentos lá, também vai haver disponibilidade lá de um buffet e outros assados também para quem desejar. Mais ou menos quantas pessoas, digamos, que contribuem voluntariamente, né, são mobilizadas ali entre... Porque dá... Romaria, para os trabalhos do dia da Romaria. Sim, normalmente dá um trabalho enorme. Imagina. Pelos relatórios que a gente tem, nos trabalhos que a gente já fez em outras romarias, em torno de 300 pessoas trabalham ali na Romaria. E é fácil de conseguir esse pessoal aí, né? Não é difícil, graças a Deus. Para a Romaria tem muita gente disponível. É só procurar, mas tem muita gente que se dispõe. Eu vejo que o santuário tem um nome que motiva e muitas pessoas ajudam, não é? Eu gostaria de ressaltar, você falava da manutenção, não sei se você tem o custo mensal do seminário, ou o gasto mensal do seminário. Mais em torno de 130 mil reais. E arruma isso, né? Porque o santuário, onde as pessoas também que vão lá, eu queria ressaltar a beleza desse espaço, claro. Praticamente no centro da cidade. Que orgulho para todos nós, eu falo todos nós, independente da religião, um espaço tão amplo e tão belo. Aquela esplanada toda, você sabe, no final de semana, sábado à tarde, domingo à tarde, é uma multidão de gente que passa a tarde lá. E a grande maioria, nesses momentos, não vai com a questão estritamente religiosa. As famílias que vão lá para tomar o seu chimarrão, passar a tarde lá. E junto com toda essa esplanada, que é um espaço privado, é um espaço de uso público, mas de responsabilidade nossa, nós que temos que cuidar daquele espaço, que trabalhamos naquele espaço, que gastamos naquele espaço. Além de toda a esplanada, tem toda a estrutura daquele complexo enorme de construção e dos projetos que a gente mantém todo o ano. E é claro que tem gastos ainda mais, contando que temos um prédio antigo que precisa constantemente fazer a sua manutenção. Não é? Seria bom ressaltar, né, Padre Sala, que ir lá é bonito, mas, por exemplo, periodicamente se corta a grama. Quando é seco, você tem que regar. E tudo isso envolve muita despesa. Eu até nem me assustei, 130 mil por mês. Olha, quando eu estava na catedral, era mais de 30 por mês. E uma diocese no norte tinha como planejamento, assim, do ano, 12 mil. Quando eu cheguei aqui, eu digo, mas puxa vida, como é que vive aquela diocese? 12 mil, assim, o projeto, né? O orçamento, previam ter 12 mil no ano. Nós aqui na catedral já gastamos o dobro, um pouco mais. O seminário, então, quantas vezes mais? E isso seria bom, né? Cada família, por exemplo, claro que a família está mais difícil de conseguir o necessário cada mês. A gente sabe disso.
é muito difícil comprar comida, e não só comida, água, luz, telefone, tudo isso aí. Agora, para o seminário é bem maior, né, a despesa. Então, se é difícil cada família prover assim a sua sustentação, uma casa como o seminário, com um gasto tão grande, é bem mais complicado. Mas contamos sempre com a graça de Deus, e eu acho que... E a generosidade de tanta gente. Eu quero aqui fazer de público um agradecimento a tantos benfeitores que regularmente ajudam o seminário. Existe uma causa nobre, que é o nosso santuário, o nosso seminário. Que privilégio para nós, não é? Nós, agora até falando da identidade do nosso espaço, junto com o santuário existem muitas outras estruturas, como já falamos aqui, mas nós dizemos que o centro de tudo é o santuário. Nós costumamos dizer para onde tudo converge e de onde tudo emana, naquele complexo todo. E os projetos, as atividades que nós realizamos e tanto investimos, são para fortalecer esta identidade, um santuário. Quando você viaja pelo Brasil, pelo mundo afora, no santuário, quando você vai ao santuário, você sente uma paz diferente. E é o que todo mundo diz quando entra aqui na esplanada, quando entra no seminário. E tudo isso a gente procura cuidar com carinho, para que realmente a estrutura possa também mostrar isso. Mas existe a espiritualidade toda que nos move, por isso nós estamos fazendo as celebrações de todo o dia 13. É um santuário de Nossa Senhora de Fátima, na referência às aparições, 13 de maio, abril, maio, junho, julho, agosto, enfim, que têm sido pequenas romarias, como foi agora no dia 13 de setembro. Dias de muita manifestação de fé. O santuário está aberto todas as tardes para visitação, para a peregrinação. Então há uma série de iniciativas sendo tomadas para fortalecer essa identidade própria. Nós temos um santuário. Nós temos um santuário. Muitas vezes que é um pulmão verde por causa da vegetação, das árvores, e é um pulmão espiritual. E as árvores, bem-vindo, né? Sim, estão crescendo. Tamanho. Acabamos de adubar, não faz muito tempo, e a adubação já está dando diferença nas folhas novas. Bom, eu não poderia deixar de tocar no assunto, faltam 3 minutos. Eu gostaria das suas raízes musicais. O senhor é muito um padre muito voltado para a música, como o senhor já referiu antes, eu ouvindo missas, enfim, né, ou assistindo. De onde veio essa... No fundo vem do berço, não é? A gente já vai desenvolvendo aquilo que já está um pouco dentro da gente, não é? Ninguém coloca uma arte para dentro de uma pessoa, senão faz desenvolver o que tem, não é? Mas é claro, foi no tempo de seminário que eu desenvolvi. E a primeira romaria hoje que eu ajudei a tocar foi em 1983. Era um tecladinho assim que o padre Olírio Streer, meu grande incentivador, me emprestava na época, não é? E desde lá, regularmente, sempre estudei piano, música e regência, enfim, tudo que podia estudar, além do currículo normal de formação seminarística, sempre procurei fazer cursos paralelos na área da música. Eu diria hoje que, como aquilo que se diz, quem estuda música sabe disso, é 2% de inspiração, mas é 98% de transpiração, de empenho, de dedicação. Me lembro muito bem, nos intervalos de seminário, né, eu tinha que ir lá, eu ia estudar, enfim, né, música. O senhor é que compôs o hino desse ano também? Sim, já há 25 anos eu mantenho esse projeto de regularmente compor o hino da Romaria, que agora estamos divulgando já amplamente nas comunidades, que sempre tem uma ressonância direta com o tema, o lema e as reflexões de cada ano. Eu sou regente também do coral Nossa Senhora de Fátima, um coral da diocese, um coral de cunho estritamente sacro-litúrgico, que ajuda nas grandes e solenes celebrações da nossa diocese. Eu gostaria de cumprimentar os membros do coral. Eu assisti uma missa essa semana agora, acho que foi dia... Nós estamos no dia hoje, o que é? Foi dia 4 de setembro. E tinha tomadas, inclusive, em cima, né? E deu para ver ali bem, um coral muito legal, né? E
parabéns por esse trabalho importante, né? Diferente um pouco daquilo que eu respeitosamente assisto, mas não, assim, não concordo muito com alguns padres que fazem da música uma carreira solo. Aí eu acho que, não sei, cada um faz o que bem entende, né? Mas essa música sacra é muito legal, fica muito bacana. Bom, quero agradecer mais uma vez, então, a presença do padre Antoninho. Obrigado. Sim, obrigado. Obrigado a você que nos dá essa oportunidade de falarmos sobre a Romaria e outros assuntos. E um convite especial. Vamos participar da novena da Romaria. Se não dá para ir a pé, ir lá para o santuário, acompanhe virtualmente, como disse o Padre Sala. Obrigado também, Padre Sala. Obrigado, Odi, pela oportunidade. Obrigado a você. Vamos caminhar juntos na Romaria deste ano. E a todos aí de casa, muito obrigado também. Boa noite e até a próxima. Nos ensina a caminhar juntos. Nos ensina a caminhar juntos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.